palavra de Deus é o grande livro precioso da nossa vida, e é das Escrituras Sagradas que nós tiramos as devocionais, as mensagens, e buscamos sempre em Deus o alívio para a nossa alma. Durante esse mês de maio, estamos falando a respeito da família, a importância da família. Eu tenho publicado, se você não percebeu, em nome da nossa denominação, nós temos publicado devocionais diárias. E olha, eu quero dizer que quem fez essas devocionais todas durante esse mês foi muito abençoado por Deus. Textos bíblicos extremamente expressivos e abençoados para a família de hoje. Mas a oração nossa durante todo esse mês tem sido esta: Senhor, Deus Todo-Poderoso, salve as nossas famílias. Nós precisamos de salvação em grandes proporções, porque os tempos são difíceis, irmãos. E eu também, como pastor, ao longo desses quase 40 anos, já ordenado ao ministério, eu percebo claramente, objetivamente, de que a família está passando um tempo difícil. Acho que eu nunca vi um tempo tão difícil quanto este. Mas uma coisa é certa: Deus está no controle, Ele não perdeu o controle. Mas é importante que você, como alguém que crê nas Escrituras Sagradas, que crê na Bíblia, que você possa fazer desta Bíblia um manual da tua vida e da tua existência, porque é através desta Bíblia que nós podemos subsistir e viver os tempos mais difíceis que a família tem vivido. E rogo a Deus que Deus salve a nossa família. Eu gostaria hoje de colocar a palavra de Deus no seu coração, lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, os versículos de 1 a 5. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 5. E vamos entender que tudo isso Deus já falou. Nós viveríamos tempos difíceis, os últimos tempos seriam tempos difíceis, seriam tempos trabalhosos. E ele vai nos dizer em que área os homens estariam escorregando, em que área o ser humano seria fragilizado. Então esse texto de segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, os versículos de 1 a 5, nos deixa sem dúvidas de que estamos vivendo esse dia. Então, há duas coisas importantes: os dias são estes, e em segundo lugar, o fim de todas as coisas está próximo. Isso é muito claro, isso é muito nítido. Talvez sejamos nós a geração que estejamos mais próxima do final de todas as coisas. 2 Timóteo capítulo 3, os versículos de 1 a 5, nos diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. E disse Paulo a Timóteo: afaste-se também destes. Amém. Essa é aquela lista que a gente não gosta de ler, irmãos. Essa é a lista ruim. Mas o apóstolo Paulo, dando instruções ao seu filho na fé Timóteo, um jovem pastor, ele diz: você terá responsabilidades pastorais, mas lembre-se que desse ponto em diante, o mundo passará transformações, e haverá um tempo lá no futuro. Tanto é que a palavra desde o capítulo 2 de Timóteo já está falando a respeito do futuro. Ele diz que teríamos e viveríamos dias difíceis, dias terríveis, como se ele pudesse de uma maneira negativa dizer que os últimos tempos seriam tempos ruins, tempos piores. E é claro que o mundo evoluiu desde Paulo,
nós alcançamos talvez o maior nível de conforto, talvez não de distribuição de renda, mas uma coisa é certa, o mundo evoluiu. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo, ele não está falando de desenvolvimento humano, Paulo não está falando de IDH, o apóstolo Paulo está dizendo claramente que espiritualmente, quanto mais o tempo passasse, mais os valores eternos de Deus no coração do ser humano seriam corroídos. O mundo seria realmente uma evolução tremenda. Aliás, foi esse evangelho de Jesus Cristo que levou também o mundo à evolução que ele encontrou. A igreja deu a sua contribuição. Nas épocas mais antigas, a arte, a música, ela era praticada dentro da igreja, e da igreja se espalhava pelo mundo. Sentimentos sociais, justiça social, começava dentro da igreja e se espalhava pelo mundo. Caridade, amor pelo próximo, não há nenhuma casa ou santa casa de misericórdia ou de caridade que não seja baseada num princípio de Deus. O mundo evoluiu. As maiores universidades do mundo nasceram na onde? Dentro de igrejas, dentro de denominações. Há uma contribuição enorme, mas o que Paulo está dizendo é que enquanto o mundo iria evoluir por um lado, o ser humano, dentro do seu coração, ele estaria se deteriorando, e é o tempo que nós estamos vivendo agora. Dias atrás alguém me disse assim: pastor, foi achada uma criança jogada no lixo. Você imagina um ser humano evoluído, no tempo de hoje, ter uma criança e jogá-la no lixo? Não dá para entender o ser humano. Você já imaginou um homem, e falando de família como nós estamos falando, que ama uma mulher e depois a espanca, e até leva essa mulher à morte? Que coisa incrível. A gente não consegue compreender como que de um lado o mundo evolui e por outro lado o homem como um ser espiritual está sendo corroído e deteriorado de uma maneira inacreditável. As pessoas estão ficando insensíveis ao sofrimento. É incrível. Gente que maltrata animais, maltrata ser humano, maltrata a natureza. Nós estamos em declínio, por isso esse mês estamos falando: Deus, salve as nossas famílias. Talvez até na sua família, você dá uma pensada em todo o grupo, tanto do lado do papai, do lado da mamãe. Talvez você diga: pastor, eu tenho familiares meus que estão vivendo momentos difíceis da sua vida. Está por todo lugar, por todo lugar. Agora, Paulo, quando ele falou a respeito de tempos difíceis, ele estava falando também do tempo que nós estamos vivendo. Uma palavra profética que dizia na extensão do tempo. E ele diz como que o homem viveria esse tempo. Os homens seriam egoístas. Essa é uma marca do nosso tempo. Se você duvida disso, saia daqui, pega 23 de março, você vai ver que todo mundo quer passar por você. E o menor espaço que existe em todo o universo, a fração de tempo menor que existe no universo, é entre um sinal passar do vermelho para o verde. Quando ele passa, já tem alguém atrás de você buzinando. Não deu tempo de você trocar a marcha, já tem alguém atrás. Somos movidos pelo egoísmo, como quem diz: meu amigo, acorda, anda, porque infelizmente somos egoístas. Cada ser humano hoje está olhando só para si mesmo e nunca para aquele do outro, até dentro de casa. Já viu gente folgada dentro de casa, gente egoísta? A mãe parece uma escrava. Está cheio de mulher que é escrava mesmo.
Marido folgado, filhos folgados, deixam tudo jogado, tudo fica para a mãe fazer. É isso mesmo. Marido que não se levanta para fazer uma vírgula. O que move essa geração? Egoísmo. Pessoas egoístas, estão pensando só em si mesmos. Hoje estamos perdendo os nossos filhos no quarto deles, movido pelo egoísmo. Semana passada falei com um recordista, um garoto aqui em nossa igreja. Não é daqui, mas veio aqui para fazer, o pai veio para trazer, para fazer uma oração. Acho que oração de descarrego. Ele conseguiu passar 11 horas jogando um game, com milhares de pessoas pela internet. Pode parecer um game, mas aquilo é egoísmo. Eu vou olhar para mim mesmo, eu vou fazer o que eu desejo, o que eu quero, esse é o meu mundo. Irmãos, hoje nós estamos vivendo isso. A gente vê isso claramente quando as pessoas exigem de nós o que elas mesmas não fazem. Principalmente para nós que estamos na igreja, né? Quer exigir da gente o que eles mesmos não fazem. É egoísmo que move a gente. Avarentos, está cheio de gente. Você conhece algum avarento na tua família? Sabe aquele sujeito que tudo é o dinheiro? Eles dizem que eles são zelosos, mas são avarentos também. Presunçosos, arrogantes, blasfemos. Tudo isso é lista bonita para o mundo de hoje. Infelizmente, estamos vivendo tudo isso. E aí chegamos ao ponto da desobediência aos pais. Se você parar para pensar, talvez não deveria estar aqui essa palavra, porque está falando sobre egoísmo, avareza, presunção, arrogância, blasfêmias. E aí, inspirado como foi pelo Espírito, desobediente aos pais. Irmãos, esse é um tempo em que filho não está nem aí para pais. Só que a igreja de Jesus Cristo está aqui para dizer o seguinte: honra teu pai e tua mãe, porque é mandamento com promessa. Já viu o pai ficando velhinho nesse mundo? Com aquela grande aposentadoria? Ou ele come ou compra remédio? Você já ouviu falar disso? Ou come ou compra remédio? E aí os filhos não estão nem aí para os pais. Qual foi a última vez que você foi cuidar da tua mãe e do teu pai? Já velhos. Eu sei que você gosta de vida social, você visita todo mundo, mas qual foi a última vez que você foi vê-los? Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Há quem diga que o sujeito casa e a esposa não gosta muito da família dele. Aí ele pega o hábito dela e também não cuida da sua família. Minha irmã, se você não gosta da sogra, se você não gosta do sogro, juízo, porque você é desobediente. Essa criançada que lota a nossa casa, também desobediente. Hoje as crianças não aceitam nenhum não. Temos que ser pais homologantes, só dizendo sim. Mas o não é bíblico. O não é abençoador. O não molda a vida de uma criança e o caráter de uma criança. Mas os pais hoje, infelizmente, estão vivendo um tempo em que estão idolatrando os seus filhos. Devemos cuidar deles, mas não idolatrá-los. Como gosto de dizer, quando nasce uma criança, nasce um rei sobre a face da terra. Lá na tua casa quem deve governar é pai e mãe. Vocês são os responsáveis. A família vive tempos difíceis porque não temos ocupado o lugar que devemos ocupar. Como homem, como mulher, como pais que somos, temos que ser firmes, 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 firmes. Porque essa garotada aí, somente os que nasceram de 2000 para cá, eles não aceitam nada que seja autoridade sobre a vida deles. Estão sempre refutando a autoridade.
Haverá tempos difíceis, ainda piores, infelizmente. Por isso, enquanto você tem tempo de se recuperar, que Deus salve a tua família. Tome posição firme, viu? Repito o que dissemos no primeiro encontro: você, mãe, não queira ficar parecida com a tua filha. Tem muita mãe que quer ser cocotinha igual a filha. A idade chegou, a velhice, as rugas, as manchas, os pés de galinha e tudo mais, e agora coloca botox, agora faz isso, aquilo, puxa a pele daqui para lá e tudo mais, porque eu quero me parecer com a minha filha, eu quero ser tão jovem como ela. Minha irmã, filhas precisam de mães, não de amigas, porque amigos são aqueles que vêm e passam da vida, uma mãe fica para sempre do seu lado. Deixe sua filha ser mais bonita do que você. Agora, por favor, também você, mulher crente, não seja feia, por favor. Que aí ninguém merece também. Se cuide, tá bom? Tá bom? Se cuide e não venha para a igreja cheirando coxinha, gordura. Isso não seria bonito para a sua parte. Pode se cuidar, porque faz bem a mulher se cuidar e faz bem. Mas, irmãs, sua filha precisa de uma mãe firme, uma mãe firme. Como a figura de uma mulher tem que ser firme hoje? Porque as gerações mais novas querem dominar tudo, são extremamente egoístas, tudo é para eles. E lá na ponta do nosso coração, pais e mães, porque trabalhamos muito e temos pouco tempo para os filhos, há um sentimento generalizado de culpa, que a gente vive dando tudo o que eles precisam, mas não damos o que eles mais precisam, que é a nossa presença. A gente soca presente na vida dessas crianças e dá tudo o que ele nos pede, mas o que essa geração mais precisa é da tua presença, não de presente, é o presente da presença. Mas hoje estamos terceirizando. Outro dia lá no restaurante, tudo terceirizado. O pai e a mãe precisam encher o bucho, dar celular para todas as crianças. Estavam eles lá, cabisbaixo, olhando para o celular. Não tem nem comunhão. Não tem pausa para nada. Terceirizamos tudo. Porque nós temos que encher o nosso estômago. Deixa as crianças ser criança. Mas a criança desta geração já não é mais uma criança. Eles estão sendo infantilizados pelos meios de comunicação. O desejo de toda a mídia é que as crianças nossas sejam crianças para sempre, porque eles descobrem que criança dá um alto lucro para todos. É por isso que nós estamos vendo hoje, dentro dos nossos lares, jovens que têm 29 e 30 anos de idade, não saem de casa e estão infantilizados, patrocinado pelos pais. Que Deus salve a família. Que Deus salve a família. Pai, figura de pai hoje, como temos dito desse púlpito sempre, figura de pai tem sido deixada de lado. As mulheres nos seus comentários, quando fala do elemento masculino, do pai, do homem, já fala de sentido pejorativo para os filhos. Ah, seu pai é atrapalhado mesmo. E seu pai não faz nada direito. Seu pai não faz nunca o que eu mando. Já foi embora aquelas mulheres que honravam o marido. Talvez o empoderamento das mulheres, que a gente entende que seja necessário para a humanidade nos dias atuais, as mulheres se perderam no seu empoderamento. Ela faz do gênero masculino um objeto de desuso. E toda mulher sabe como manipular o seu cônjuge, sabe? E tem muitos homens que estão aqui, na palma da mão da mulher. Se não fizer o que ela manda, tá difícil. Não tem comida, não tem alegria, não tem sexo, não tem um monte de coisa. Que Deus salve a família.
e que a mulher ocupe o lugar dela, nunca desprestigiando o pai dos seus filhos e tornando o gênero masculino nos dias atuais objeto de desuso. Que Deus salve a família. Você, filho que está aqui, cada vez que você levantar a voz contra o seu pai e a sua mãe, lembre-se que Deus conta tal palavra. Deus julga tal palavra. É por isso que quando Deus vai falar da redenção eterna, haverá um tribunal de Cristo. E eu sempre olhando para aquele texto diz: Senhor Deus, se o Senhor nos salvou, vamos para o céu. Não, antes a gente passa pelo tribunal de Cristo. Porque eu quero somar a palavra de um homem, de uma mulher, e quero também somar a palavra dos filhos. Tudo que eles falaram e manusearam, haverá juízo. Deus, para satisfazer a sua justiça, haverá tribunal de Cristo. E lá receberemos o nosso galardão. Não haverá eternidade sem tribunal de Cristo, porque Deus faz as contas. Deus faz as contas. Quantas vezes meus filhos queriam levantar a voz e eu dizia assim: ó, aqui não. Aqui tem chefe, tem chefa. Aqui é tribo. Aqui a gente fala e vocês obedecem. Tem que ser assim, senão a gente perde os nossos filhos. Ah, mas é o temperamento dele, pastor, o senhor não sabe do temperamento dos meus filhos, todos eles são coléricos. Pobrezinho de você, pai e mãe, se você vê como eles são tudo uns cordeirinhos na faculdade, querendo ser aceito pelos seus amigos, eles são bonzinhos de tudo, mas dentro de casa são os leões. Que são egoístas. E como a gente cuida de uma criança? Até os 5 anos de idade, depois disso você não faz mais nada. O caráter de uma criança é formado até os 5 anos. Mas naquele período de 0 a 5, o que a gente faz? O mundo nos mantém ocupado, ganhando a vida, e nós vivemos vamos dizer assim, pelo ritmo desse mundo, e nos esquecemos da tarefa mais nobre que um homem e uma mulher têm na face da terra. Sabe qual é ela? Educar os seus filhos para a vida, e ser firmes a respeito disto. Ser firmes. Não estou falando a respeito de disciplina, de espancamento, nem nada, mas estou falando de firmeza, irmãos, tem que ser firme. Por isso que a Bíblia diz que se teu filho precisar de uma varinha, bata com varinha, não bata com a mão. Mão é instrumento de amor, é como você faz carícia. Se você bate e faz carícia, isso é hipócrita. A gente ensina os nossos filhos a serem hipócritas. Boa era aquelas mães que jogavam chinelo, pelo menos era o chinelo que jogava, né? Mas por que a palavra de Deus diz que tem que ser com uma varinha? A Bíblia não está falando de espancamento, a Bíblia está falando de disciplina. E como eu disse há 2 domingos atrás, fique tranquilo que nenhuma criança morre por levar 2 chibatadinhas no hamburguinho. Tá bom? Sabe esses 2 hamburguinhos que tem aqui? Irmão, esses 2 hamburguinhos é uma beleza, irmãos. É uma beleza, bateu ali, disciplina para a vida, mas não faça isso com a mão. Os princípios da palavra de Deus precisam ser obedecidos, e é interessante que no mundo de hoje é o mundo que nos molda. Eu rogo a Deus que essas famílias da nossa igreja sejam moldadas pelas escrituras sagradas. Deus disciplina a quem Ele ama, quem não ama não disciplina, tem que disciplinar para a vida. Repito, não estou falando de espancamento, fragelamento. Não estou falando disso, estou falando de disciplina. Disciplina. Depois que apanhou no hamburguinho, levou uma varadinha ali, a criança aprende a crescer, a entender que existem limites para ela.
O grande problema dos dias atuais é que não existe mais moldura, não existe mais limites. É por isso que os nossos adolescentes e jovens, eles extrapolam tudo que a gente possa imaginar de mais precioso. Como precisamos voltar às Escrituras Sagradas. O texto bíblico vai nos dizer que são desobedientes aos pais. Irmãos, as nações mais evoluídas do mundo são aquelas que um filho honra seu pai. As mais evoluídas do mundo. Mas o que acontece nos dias atuais? Se nasce uma criança, nasce um rei, uma rainha, uma princesa. Irmãos, é tudo muito difícil. Dias atrás alguém disse no Ministério Infantil, a pergunta era a seguinte: seu pai e a sua mãe leem a Bíblia com vocês, oram com vocês? Sabe qual foi a resposta? Não, 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 não. A professora vem do Ministério Infantil e diz assim: pastor, a gente precisa fazer alguma coisa. Porque até isso os pais estão terceirizando também. E quanto mais eles crescem, é mais difícil para nós cuidar deles. Essa turminha já com 11, 12 anos de idade, irmãos, se continuar do jeito que eles estão atrevidos, nós vamos mandar eles sentar do teu lado, para você cuidar deles durante o culto. Porque não dá para ter cultinho, porque o que eles querem é liberdade para fazer o que eles quiserem. E por favor, pais, não mande os seus filhos com celular para a igreja, por favor. É a melhor coisa que você pode fazer. Mas pastor, e se meu filho se perder? A gente acha. E se meu filho passar mal, a gente leva para o hospital. Fica tranquilo. Não mande. Não mande. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Os pais querem que seus filhos sejam conectados, mas isso atrapalha demais até o ensino bíblico dentro da igreja, porque eles ficam o tempo todo lá olhando, como as nossas introdutoras, os nossos diáconos dizem que adolescentes e jovens nesta igreja, enquanto o pastor prega, ficam trocando mensagens de WhatsApp entre eles. Talvez nesse momento em que estou falando de família, o maior problema para adolescentes e jovens, sabe qual seja? O celular. E pior que fica bravo, quando o diácono chega lá e diz assim: desliga isso aí. Sabe o que eles falam? É meu pai me deu. Filho de cobra, cobrinha é. É interessante. Nós estamos vivendo um tempo em que a família está em crise, e rogo a Deus que uma igreja como a nossa, cheia de pessoas, não esconda atrás da nuca pais que não estão preparados para a paternidade. Homens e mulheres que sejam preparados para esse momento difícil que nós estamos vivendo, em que muitas vezes nós, como líderes desta igreja, não sabemos mais o que fazer. Porque existe a parte da família e tem a parte da igreja. A parte da igreja a gente tenta fazer, mas irmãos, é difícil quando a família não faz nada espiritualmente pelas nossas crianças. Não faz nada, faz zero, 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 zero. E aí o pai entende que vindo uma vez por semana na igreja e tendo seu filho na estrutura do ministério infantil é suficiente para a vida espiritual dele. Não é, não é, e jamais será. Pior são aqueles pais que trazem os seus filhos só de manhã e não ensinam os seus filhos a serem relacionais e aprenderem a fazer uma oração, a falar em público, que só acontece no período da noite. Tem muita criança que está capenga, manca, porque só tem uma parte do ensino. Porque o ensino pela manhã é extremamente devocional, didático, à noite prático. Eles têm culto infantil, eles aprendem a se relacionar, eles aprendem a ler a Bíblia, eles aprendem a falar em público, mas tem pai folgado, diz: pastor,
Hoje é evangelho, eu prefiro ficar em casa e assistir você pela internet. Enquanto isso os filhos estão no game, estão lá, e daqui a pouco o seu filho cresce, você perde ele para droga e para outras coisas, e você vai perguntar: onde foi que eu errei? Errou sendo pai e sendo mãe, não sendo pai segundo o coração de Deus, mas sendo pai e mãe segundo o juízo desse mundo em que vivemos, que Deus está dizendo que é mau, é corrupto, é avarento, é desobediente, é idólatra. É esse que está moldando a nossa vida. E pior que a gente aceita tal mentira, a gente aceita, está certo. E a gente não faz para os nossos filhos o que eles precisam. Percebemos também que as crianças mais bem-sucedidas nesta igreja são aquelas que sempre estão na igreja. Não por um ativismo religioso que não seria proveitoso. Não é isso que nós queremos. Mas nós queremos formação bíblica e espiritual para fazer face ao mundo em que eles vão viver ali na frente. Eles precisam disso. E aí tem que ter a junção da família e da igreja, para a gente poder cobrir espiritualmente a vida dos seus filhos. Não faça nada pela metade, porque infelizmente a Bíblia diz que eles serão desobedientes aos pais, ingratos. Curiosamente, parece que até a terceira vírgula, Paulo está falando do mesmo tempo. Filhos desobedientes serão ingratos, serão ímpios ou incrédulos, serão sem amor pela família. Parece que quando não tem amor na família, gera filhos que não têm amor por família. E aí há uma desagregação da família como um todo. Minha família não é melhor do que a sua, mas nós temos que fazer a nossa parte, investir na vida dos nossos filhos. Temos que ter um ambiente amoroso para que eles possam produzir ambiente amoroso. Dias atrás uma jovem me procurou e disse: pastor, encontrei um rapaz, eu acho que eu vou namorar com ele. Pastor, o senhor tem alguma recomendação? Eu falei assim, antes de começar a namorar, dizer sim, vai visitar a família dele e ver se ele cuida bem da mãe e do pai. Rapaz que não cuida bem da mãe e do pai, fala mal do pai e da mãe, não casa, que é uma roubada, é uma furada. Passou uns 15 dias, eu falei, e aí? Ele falou, caí fora, pastor. Quando eu comecei a perguntar para ele a respeito da família, ele só começou a falar mal da mãe e do pai. Eu falei, você ia ser a próxima vítima. Óbvio. Um moço que cuida bem da mãe e do pai dá um excelente marido. Por isso você não precisa ficar com ciúmes de que ele está cuidando da mãe, do pai, do sogro e da sogra. Libera. Porque o benefício recai sobre a tua vida, mulher. Não seja estúpida, seja inteligente e sábia. E o outro critério também é valoroso, né? Eu perguntei outro dia, e a tua sogra, como é que é? Como é que é teu sogro? E tudo mais. Eles são bem polêmicos, pastor. Eu falei, e a tua namorada? Não, ela é boazinha, nem se parece com ele. Lê do engano. Filho de cobrinha, cobrinha é. E o interessante é que quando Paulo fala a respeito de desobediência ao pai, amor pela família, o mundo de hoje vive na superficialidade, é mais ou menos assim. Pastor, a minha vida é uma encrenca, a vida do meu namorado é uma encrenca, nós vamos juntar duas encrencas e seremos felizes para sempre. Porque parece que o casamento melhora as pessoas. Aí passa um tempo, já está dizendo, eu só estou tirando o que ele tem de pior, o que ela tem de pior. Porque casamento não regula ninguém assim, não. Tem moça que diz, quando ele se casar, ele vai mudar. Muda nada. Eu acho que eles ficam até um pouquinho mais folgados. Ficam mais folgadinhos. E a mulher, para compensar a folga do marido, exige dele ainda mais, né? E aí não tem fim isso tudo. Irmãos, a gente está dentro de uma igreja
para a gente viver melhor, não pior. Deus tem que nos fazer livres e lúcidos, porque a gente não pode tapar o sol com a peneira, a gente tem que olhar para o nosso lar e fazer a conta. Tem muita gente que tem cara de crente, tem cara de família feliz, mas são infelizes. A gente tem que fazer a conta dentro de casa, e nem sempre a conta é boa. A gente faz a conta e diz assim, não, existe problema aqui dentro, vamos atacar os problemas, porque pelo que eu percebo aqui, o que sobra da família é o seguinte, são pessoas irreconciliáveis, caluniadoras, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos seus prazeres próprios do que amigo de Deus. Parece que não tem limites. Por isso a gente tem que dizer, Deus, salve a nossa família. Nós amamos o Senhor, cuida da nossa família, Deus. Deus, eu quero fazer uma parceria contigo, eu quero que a minha família, ela não precisa ser perfeita, mas ela precisa ser abençoada sobre a face da terra, porque precisamos disso nos dias atuais. E é interessante que quanto mais o tempo passa, os pais ficam escravos dos filhos, a tal ponto de quando os filhos errarem, os pais já pegaram até mesmo a patologia das crianças, já está dizendo, mas meu filho, ele teve problemas, ele teve déficit de atenção, ele era hiperativo, ele já tomava remédio, ele já fazia isso, aquilo, aquele outro, é por isso que eu não tenho uma família feliz. Virou patologia já, infelizmente. Já viu família que tem um bêbado na família? Um drogado na família? É uma patologia. Eu não consegui cursar a faculdade porque meu pai era bêbado. Eu não sou uma pessoa mais bem sucedida porque meu irmão era viciado em drogas. Virou patologia. Virou patologia. Tem que ser estudado. Porque veja só, o que acontece com a minha família, talvez não aconteça comigo. Mas para isso eu estou dentro de uma igreja, para ser lúcido e consciente, e ver quando a água está chegando na cintura, eu tenho que sair nadando, eu tenho que fazer alguma coisa. E uma igreja nunca pode ser um lugar onde que a gente vai sublimando a nossa humanidade por causa da espiritualidade. Porque nós somos humanos, e a gente tem que trabalhar em tudo isso que nós somos. E eu agradeço a Deus porque pelas igrejas por onde passei, como membro, as igrejas me ajudaram demais em todos os senões que eu tinha na minha cabeça, todos os grígolos, todos os bugs que eu tinha na minha cabeça. A igreja ajudou, mas para isso eu verbalizei os meus medos, as minhas ansiedades, falei com os meus pastores, com os meus professores, com os meus líderes, com os meus diáconos, abri o coração. Está acontecendo isso, me ajude, socorro, eu estou precisando de ajuda, pronto, fica tudo resolvido, porque pessoas mais experientes podem nos abençoar. E é claro que com isso não se esgota o texto todo, mas parece que quando a gente desobedece esses princípios dentro da família, nós vamos ter até aparência de piedade, mas tudo isso é falso. Tudo isso é falso. E é por isso que tem escândalos na igreja. Você achava que o cara era o melhor cara do mundo, daqui a pouco traiu a mulher. Ela parecia a mulher mais espiritual que tinha, mas daqui a pouco traiu o homem. Estou falando de traição só para citar exemplo. Tinha aparência, mas não era. Por quê? Porque espiritualmente Deus quer trabalhar no nosso íntimo, e para isso Ele coloca uma lista feia dessa, para falar para você, você tem isso no teu coração? Tira fora da tua vida. Tanto é que o texto está dizendo, Timóteo, se você encontrar pessoas desse estilo, não perca tempo com essas pessoas. Ajude no que você puder ajudar, mas não perca tempo com eles, porque o Deus deles não é o seu Deus. É a conclusão desse texto.
É muito sério. Então vamos lá, para a gente concluir. Você homem, você mulher, você filho, você filha, você crente dessa igreja, você solteiro, solteiro adulto, vamos fazer a conta agora aqui. Você é egoísta, avarento, presunçoso, arrogante, blasfemo, desobediente aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, cara de crente, Bíblia de crente, rostinho de crente, mas negam o poder de Deus dentro da sua vida. Se você tem qualquer um desses elementos, você precisa trabalhar firme em cima deles, porque Deus tem te chamado para uma vida de santidade e pureza, mas acima de tudo por uma vida sincera diante de Deus. E hoje vivemos um tempo difícil, em que não tratamos pecado como pecado, erro como erro. Temos muitas expressões que a gente usa no mundo atual. Foi mal, pisei na bola. Irmãos, pecados são pecados. Pecados são pecados. E a gente tem que entender que é pecado. Temos que pedir perdão. A Bíblia diz que se confessarmos o nosso pecado, Deus é fiel e justo para te perdoar. Ele não está aqui para te condenar, mas para te absolver. Mas você precisa admitir as suas limitações e os seus pecados, e aí Deus vai salvar a família. Mas estamos sempre sublimando. Foi mal. Até quando a gente fala a palavra amor hoje fica meio estranho. Amo a minha esposa, amo o meu cachorro, amo o chocolate. Essa cultura líquida me preocupa. Não porque a gente não tenha que amar chocolate. Puxa vida, um chocolate agora iria bem, né, irmãos? Um bombom, então, uau, seria o céu na terra. Mas cachorro é bom também. Mas eu tenho que entender a quem eu amo e a quem eu cuido e prezo. Porque tem coisas que são distintivas na Bíblia. Irmãos, não se engane. Que Abraão, abençoado como foi por Deus, ele amava Sara igual amava os camelos. Tinha alguns camelos que eram incríveis, pareciam verdadeiras Ferraris, Lamborghinis daquele tempo. A Bíblia diz que esse amigo de Deus amava Sara mais do que tudo na vida, e por isso ele foi um grande patriarca. Agora, precisamos dizer para Deus onde que está o buraco, onde está o erro, e precisamos nos acertar. E quando a gente lê essa lista, a gente faz a conta e diz assim: Senhor Deus, tenha misericórdia da gente, me ajude, Senhor. Pronto, já está resolvido. Parece até conversa de louco, né, irmãos? Você sabe quando um louco deixa de ser louco? É quando ele passa pela entrevista do mês e diz assim: como é que você está? Ele diz assim: eu estou um pouco melhor. Ele falou assim: e as alucinações que você tinha? Não tenho mais não. Sabe de uma coisa, doutor? Eu estou percebendo que todo mundo aqui nesse lugar é louco. Já deixou de ser louco, vamos liberar ele para ir para casa. Mas parece que a nossa loucura é a loucura do mundo. O mundo, nas suas novelas, nos seus tabloides, nas suas redes sociais, passa uma imagem mentirosa a respeito do que seja família hoje. Família sempre foi e sempre será um desafio. Você se lembra da primeira família? Adão e Eva, que saíram das mãos do Deus Todo-Poderoso.
Tinha problema lá. Já viu as primeiras crianças no mundo toda perfeitinha? Tão perfeita que um irmão matou outro. Não existe família perfeita. Talvez a lucidez nossa sermos conscientes e olharmos para nós mesmos e olhar para a nossa descendência e descobrir quais são as limitações, quais são as virtudes e fazer alguma coisa a respeito disso. Trabalhar na vida dos nossos filhos, trabalhar na vida de quem a gente ama, aí o resultado fica bom. Você tem uma esposa insegura, invista na vida dela. Você tem um marido que parece que não sai do lugar, luta, trabalha e fica sempre na mesma condição, ajude seu marido. Seu filho está indo bem ou mal na escola, invista naquilo que ele é bom. Tem muito pai que está sempre investindo no que eles não são bons, invista no que eles são bons. Você vai ter um filho forte, porque nossos filhos não serão bons em tudo, mas nós pais queremos que eles sejam bons em tudo, né? Por isso que eles fazem inglês, francês, balé, culinária, toca piano, nada como os melhores nadadores, nós queremos tudo para eles. O pai não sabe nadar, não sabe fritar um ovo, não sabe nada, mas ele cobre a frustração dele na vida de uma criança. E é por isso que tem tanta criança estressada também na igreja, né, irmãos? E a gente diz, nossa, já veio meio estressadinho. Coitado deles, estão debaixo de uma pressão em casa, porque depois que a família se converteu, ele tem que ser perfeito, ele não pode ser uma criança igual às outras crianças. Claro que ele pode ser uma criança como as outras crianças, mas os valores que estarão dentro dessa criança vai suplantar tudo que os outros podem ter na vida, porque eles estão recebendo da palavra de Deus. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Vocês sabem. Por isso, vamos orar a Deus e pedir que Deus salve a família. Então você diga, pastor, minha família não está bem, vamos orar por ela. Pastor, as coisas fugiram do controle, vamos orar. É um primeiro passo. A gente vem aqui à frente e ora, sai daqui para almoçar, diz para a esposa, vou pagar uma janta, um almoço para você, e depois nós vamos para casa e vamos falar a respeito da nossa família. O que você acha de mim? E depois o reverso também, o que eu acho de você. Como que você vê os nossos filhos? Espiritualmente, como é que está o nosso lar? Essas são as contas que a gente tem que fazer. O que nós temos, o que está faltando, quais os sonhos que nós temos. A Bíblia diz que duas pessoas juntas podem vencer uma guerra, uma batalha, mas se estiverem separados, provavelmente não vão vencer batalha nenhuma. O cordão de várias pontas é muito mais forte. Como precisamos disso na nossa vida? Mas tudo começa com uma boa conversa. Então vamos fazer assim, nós vamos orar, pedir que Deus nos abençoe, mas eu queria que você hoje volte para casa e converse sobre o seu lar. Agora, meu irmão, não tenha medo de conversar com a sua esposa. Tem muito marido que tem medo delas. Claro, elas usam os dois lados do cérebro para falar com a gente. A gente está sempre em desvantagem, né? Fora isso, a gente tem 5 sentidos, elas têm 6. Elas pegam coisa no ar inacreditáveis. Mas, meu irmão, você tem que acertar as contas lá. Faz as contas. A coisa mais bonita que um homem pode dizer é assim, meu amor, minha querida, o que eu tenho deixado de fazer para você? O que eu tenho deixado de fazer por você? O que eu poderia fazer mais para que você fosse mais feliz? Hoje as mulheres não fazem mais isso. Meu amor, meu marido, o que eu posso fazer por você para que a sua vida seja mais completa e feliz? Não, a gente só vive do dia a dia.
Termina um dia, começa outro, termina uma semana, começa outro, e olha, já no calendário da nossa vida, já estamos no final de maio, Natal já está aí. Claro que eu estou exagerando, mas já está aí, e o tempo vai passando. Imagine um filho chegando em casa assim: pai, mãe, senta aqui. E eu queria perguntar para vocês dois, como eu sou como filho, o que eu poderia fazer para tornar a vida de vocês mais feliz e abençoada na face da terra? Você imagina se pais olhando para os filhos dissessem: o que eu posso fazer a mais por vocês, para te abençoar? Tudo estaria resolvido. Mas o que nós fazemos? A gente sublima, a gente esconde. Irmãos, o nosso Deus é um Deus tão zeloso, que quando alguém escondeu debaixo do tapete alguma coisa, Deus não deu vitória na batalha, e Deus pediu para que fosse limpa aquela tenda. Quando o rei quis possuir uma mulher, Deus não colocou debaixo do tapete, Deus foi confrontá-lo. Todos nós precisamos de confrontação. A confrontação cria músculos espirituais na gente. Por isso temos que ser bem sérios. E cada vez que a gente é sério dentro da igreja, tem muita gente que faz biquinho. Tem que ser firme, o amor tem que ser firme. Porque quando o amor é firme, tudo que a gente coloca as mãos para fazer, Deus dá o sucesso, porque Ele sabe que nós não estamos negando a essência de tudo, a sua palavra santa e poderosa, que pode nos transformar. Por isso vamos orar a Deus agora. Feche seus olhos, curve a sua fronte e vamos orar ao Pai.